para salvar a ti. Glória, glória, Deus a Salvador. Glória, glória, o seu tão grande amor. Glória, glória, Deus a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar no céu. O teu castigo Jesus levou para salvar-me a ti. Tudo na cruz ele consumou para remir a ti. Quem tem dos homens compreendeu todas as dores que sofreu, a punição em ele morreu para salvar-me a ti. Glória, glória, Deus a Salvador. Glória, glória, o seu grande amor. Glória, glória, Deus a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar no céu. Bom dia, irmãos. Essa é mais uma manhã de domingo que o Senhor nos dá. Essa é a EBD de número 13. Hoje nós vamos então finalizar esse estudo belíssimo, né, do livro do Evangelho segundo Mateus. Mateus, o Evangelho do Reino. Então, durante todo esse trimestre, nós tivemos lições muito especiais e que certamente alcançou de uma forma particular o coração de cada um dos irmãos. Eu quero ler um texto de Mateus, que está no capítulo 28, no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Mateus 28, 10. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos nessa manhã de domingo, te exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai. Senhor, não há outro Deus, Pai, semelhante a ti. Nem rocha nenhuma há como teu poder. Senhor, é o Deus único, supremo, excelso, maravilhoso. E nós te agradecemos, ó Deus, por isso. Queremos também nessa manhã, Pai, te agradecer pelo livre acesso que temos à tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pelas lições aprendidas, ó Deus, através do registro, ó Deus, desse livro tão especial, Pai, que é o Evangelho de Mateus. Todos os feitos de Jesus, desde a sua genealogia, seu ministério, e hoje então nós concluímos, Pai, esse aprendizado. Queremos pedir, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, de uma forma particular, íntima, ó Deus, que cada aluno, Pai, da Escola Bíblica Dominical, Pai, seja ministrado, ó Deus, por Ti. Continue usando a vida dos professores, a vida, Pai, da nossa diretora da Escola Bíblica Dominical. Abençoe também, Pai, toda a igreja, Pai, toda a primeira igreja batista do estado de Rondônia, Pai, através da vida do nosso pastor Paulo Xavier, toda a liderança da igreja, os nossos obreiros nas frentes missionárias, cada família, nossos amigos, Pai, que participam sempre conosco da Escola Bíblica Dominical. Queremos, Pai, continuar crescendo, ó Deus, mais e mais,
e sermos, ó Deus, fortalecidos por Ti, através dos ensinos, Pai, da Tua palavra. Pedimos também que o Senhor abençoe as demais classes, as classes, Pai, de crianças. Queremos também pedir que o Senhor abençoe a classe de jovens, a classe de adolescentes, e que assim, ó Deus, cada aluno, Pai, experimente, ó Deus, da Tua graça através de cada ensino, de cada estudo. Cubra-nos com a Tua graça, com a Tua bênção, ó Deus, durante todo esse dia. Essa oração que nós fazemos, Pai, com muita gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando o hino já iniciado, que é o hino do trimestre, né, o 190 do cantor cristão. Nós cantaremos a terceira e a quarta estrofe. E também nessa manhã nós vamos aprender mais da palavra do Senhor através do professor da Escola Bíblica Dominical e também a palavra do Senhor aos nossos corações através da vida do pastor Paulo Xavier, que iniciou já na quarta-feira uma série de mensagens, estudos e pregações sobre a Igreja do Sonho de Deus. Então permita que o Senhor fale ao seu coração nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Bom dia, amados irmãos. Nós estamos chegando à última lição desse trimestre em que nós temos estudado sobre a vida de Jesus, conforme o relato que nos foi deixado pelo evangelista Mateus. Chegamos à lição de número 13. Essa lição tem como título Morte e Ressurreição de Jesus. A lição 13 se baseia nos capítulos 26, 27 e 28 do Evangelho segundo Mateus. E o autor da lição nos propôs 3 tópicos de maneira a resumir os fatos daquele período da vida de Jesus. Ele então, do capítulo 26, ele propõe o tópico falando sobre os preparativos, depois os acontecimentos no capítulo 27 e fecha a lição com a vitória de Jesus, utilizando para isso o capítulo 28 desse evangelho. Olhando para o texto do capítulo 26 do livro de Mateus, nós percebemos que as conspirações contra o mestre cresceram e elas então se aproximam dos seus atos finais. Os seus perseguidores planejam a sua prisão, planejam a sua condenação e também a sua morte. É o que nós vemos nos versos 1 a 13. É bastante interessante nós notarmos que, em um primeiro momento, eles têm uma preocupação com as festas que se aproximam, as festas da Páscoa. Jerusalém receberia bastante visitantes e eles temiam um alvoroço em meio à população caso eles tentassem algo contra Jesus, que era alguém bastante conhecido naquela época já e tinha muitos discípulos. Mas mesmo assim, eles colocaram em prática aquilo que haviam planejado nos seus corações, demonstrando que mantinham por fora uma imagem de bons homens, mas por dentro, o seu interior continuava com aquelas más intenções e continuava dominado pelo pecado. A inveja, entre outros sentimentos ruins, tomava conta dos corações daqueles homens e por isso eles perseguiam tanto Jesus e queriam tanto mal a ele que planejavam tirar-lhe a vida. Os líderes religiosos contaram, naquele período final das suas conspirações, com a ajuda de um discípulo. E, apesar de, às vezes, nós imaginarmos que os perseguidores foram até aquele discípulo, na verdade, o que ocorreu foi o inverso. Judas Iscariotes foi quem procurou os líderes religiosos perseguidores de Jesus Cristo. Ele que os propôs entregar Jesus, ou seja, apontar para eles o lugar em que ele estava e o melhor momento para que ele fosse preso, em troca, evidentemente, de um pagamento. Nesta ocasião, nós percebemos como o coração daquele homem estava dominado pela ganância, estava dominado pelo interesse financeiro. E mesmo estando tão
perto de Jesus, ele não conseguiu ter fé suficiente para ser transformado pelo amor do Mestre e pelos seus atos para com os seus discípulos. Os ensinamentos de Jesus não surtiram o efeito necessário na vida de Judas, que, aliás, já havia demonstrado a sua vocação ou a sua face de ganancioso em outras ocasiões. E no texto do capítulo 26, usando como texto paralelo o Evangelho segundo João, nós podemos ver que quando Jesus é ungido por aquela mulher que utiliza um perfume bem caro, Mateus relata que os discípulos a repreenderam. João já esclarece e diz que Judas tomou a iniciativa daquela repreensão, porque ele se preocupava muito mais com o dinheiro do que com as pessoas. Isso restava evidente na sua conduta. E isso também deve ser observado na nossa conduta. Nós devemos parar para pensar, devemos refletir se os bens materiais não estão tomando nas nossas vidas o lugar de Jesus Cristo. É interessante também nós destacarmos que nesse capítulo 26, Jesus se preocupa em instituir a ceia. Jesus já havia dito aos seus discípulos que se aproximavam os seus últimos dias. Jesus sabia que ele estava prestes a passar por um grande sofrimento e ele queria algum momento ainda de comunhão e de tranquilidade com os seus discípulos. Mas não apenas isso. Então ele os convida para comemorar a Páscoa, eles passam aquele tempo ali em comunhão, eles comem juntos, eles certamente conversam, mas então Jesus aproveita aquele momento para instituir a ceia como um memorial, que depois deveria ser realizado pelos seus discípulos, para lembrarem do Mestre, lembrarem daquilo que ele fez para os salvar e também para nos salvar. Por isso que até hoje nós temos esse memorial nas nossas vidas cristãs. E depois da ceia, Jesus teve um outro momento em que ele busca comunhão, mas dessa vez com o Pai. Vejam só, então ele busca comunhão com os seus discípulos, ele busca aquele momento de tranquilidade, mas também de preparação, porque dali para frente ele sofreria e sofreria bastante, mas a preparação não estaria completa sem que ele buscasse alguns momentos de oração, de busca sozinho pelo Pai que lhe enviou a cumprir essa missão aqui na terra. Então ele busca a face do Senhor, busca durante horas a Deus em oração. Era o final da sua preparação para aquilo que havia de ocorrer logo na sequência. A traição, portanto, se consuma. A prisão acontece. E como Jesus já havia avisado aos seus discípulos, não só avisava ele daquilo que aconteceria com ele e de que os últimos dias dele estavam chegando, ele já havia dito que era a última viagem dele a Jerusalém, mas ele também disse aos discípulos que eles o abandonariam naquele momento. A maioria dos discípulos foge. Pedro, que havia prometido permanecer ao lado de Jesus, o acompanha. Ele é preso, é levado para aquela residência e Pedro o acompanha de perto. Acompanha porque ele quer ver o desfecho daqueles atos. Então, ele é reconhecido por algumas pessoas como um dos discípulos de Jesus. E como nós já conhecemos a história, ele nega a Jesus 3 vezes. Mas tem um outro detalhe que nós devemos observar nessa parte. É como Jesus demonstra aos seus discípulos todo o seu amor e o seu perdão. Mesmo sabendo daquilo que aconteceria, mesmo sabendo que ele seria abandonado e que seria negado por Pedro, Jesus os perdoa, porque ele nutria um grandioso amor pelos seus discípulos. E mais ainda, ele também confiava e queria que os seus discípulos
cumprissem a missão que ele deixou para que assim realizassem. Então ele acreditava que aqueles homens ainda seriam impactados suficientemente para continuar cumprindo a missão. Esse mesmo amor, meus irmãos, esse mesmo perdão, Jesus Cristo também estendeu a nós. Nos alcançou com o seu amor, com o seu perdão, com a sua bondade, e nós podemos usufruir disso hoje, sendo da família de Jesus, filhos de Deus por adoção. Já no capítulo 27, o autor destaca alguns acontecimentos. Jesus foi preso e chegava o momento, então, das acusações e do julgamento. Mas aquele traidor, Judas, cai em profunda tristeza. O remorso toma conta do seu coração. Judas, então, comete um ato terrível. Ele tira a própria vida. Ele nem sequer usufruiu da prata que recebeu. Ele nem teve tempo para isso. Vejam só como dar prioridade equivocada a determinada coisa pode causar tamanho prejuízo à vida do ser humano. Ele preferiu priorizar os bens materiais e acabou se suicidando. O texto de Mateus 27, nos versos 1 a 10, vai falar sobre isso. Ele joga as moedas no templo e aquelas moedas são utilizadas para a compra de um terreno que depois foi utilizado também para sepultamentos. E dali Judas saiu. E lá no livro de Atos, nós temos o desfecho disso. O livro de Atos fala do suicídio de Judas e como ele ocorreu. Mas esse não é o nosso principal foco. Vamos focar naquilo que aconteceu com Jesus durante aqueles momentos ali já preso. Jesus, então, é acusado falsamente. Jesus não tinha nenhum pecado sobre ele, não tinha cometido crime algum, mas aqueles seus perseguidores procuraram pessoas que pudessem servir de testemunhas. O texto fala claramente que eram testemunhas falsas e acusações falsas. O verso 12 do capítulo 27 fala das falsas acusações que foram apresentadas a Jesus, e o verso 60 do capítulo 26 já nos dizia que aquelas testemunhas eram falsas. Pessoas muito provavelmente compradas, assim como Judas foi comprado para entregar o mestre. O povo, naquela turba reunida, também se deixa influenciar. E é bastante importante nós enxergarmos duas coisas sobre essa influência. Primeira coisa, não devemos fazer o que todo mundo faz. Fatalmente, alguém puxou o coro pedindo que Jesus fosse crucificado. E muitos outros seguiram aquela voz. E as palavras que incitaram o povo partiu daquele grupo perseguidor de Jesus. O texto de Mateus é bem claro. Eles incitaram aquele povo a buscar a condenação de um inocente. Portanto, eram muito piores do que outros criminosos. Estavam conduzindo pessoas a intentar contra a vida de Jesus, que só queria ensinar-lhes e apontar-lhes o caminho da salvação. Pilatos também não se livra da responsabilidade pelo ato que realizou. O capítulo 27 também relata Pilatos lavando as mãos, porque ele interroga Jesus e ele fala sobre as acusações que estão sendo apresentadas e Jesus permanece em silêncio. E ele então, não vendo nenhum crime cometido por Jesus, lava as suas mãos e assim transfere aquela responsabilidade para os judeus. Mas ele tinha poder para evitar aquilo. Evidentemente que nós estamos
tratando de fatos que ocorreriam, porque já havia sido profetizado que isso ocorreria. Mas as responsabilidades, elas são cobradas de cada um, conforme os seus atos. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E assim também nós devemos pensar. Nós não podemos simplesmente lavar as nossas mãos e deixarmos tantas pessoas que nós conhecemos irem para a morte sem conhecer a Jesus. Devemos nós assumir a nossa responsabilidade e transmitir a elas o evangelho que nós conhecemos e que faz a diferença nas nossas vidas. As profecias se cumprem sim. Nessa parte do capítulo 27 de Mateus, nós podemos ver aquilo que foi profetizado, por exemplo, pelo profeta Isaías, nos capítulos 50 e 56 do livro que leva o seu nome. Jesus sofreu, teve sofrimento imposto, ele foi machucado, Jesus foi humilhado, Jesus ficou 6 horas naquela cruz, e aquela crucificação, que era uma pena aplicada pelo Império Romano, era uma pena terrível, era uma pena aplicada aos piores criminosos, era uma pena de um sofrimento absurdo. Imaginem o nosso Senhor passando por tudo aquilo por nós, para nos salvar, já que ele nunca pecou e muito menos havia cometido um crime. Imagina ser merecedor de uma pena tão cruel. Jesus, então, é crucificado como os profetas haviam falado ao povo, junto com malfeitores. Ocorre o terremoto, como Isaías também já havia profetizado, e a escuridão toma conta da terra ao meio-dia. Além disso, por culpa do terremoto, alguns túmulos se abrem e mortos ressuscitam. Tudo isso já estava profetizado e se cumpriu naquele momento, mostrando que o plano de Deus estava então cada vez mais próximo de se completar. O Salmo 22, meus irmãos, também se os irmãos tiverem curiosidade depois, leiam lá. O Salmo 22 já antecipava esses fatos. Lá nós temos um relato de sofrimento semelhante que o salmista teve que suportar. E nós temos um texto muito parecido, muito próximo daquilo que aconteceu com Jesus e é relatado nos evangelhos nesse momento do seu sofrimento. O capítulo 28 de Mateus, então, vai encerrar esse estudo, vai encerrar o livro de Mateus, nos trazendo algo maravilhoso, a vitória de Jesus, a completude do plano de Deus. Jesus, então, após a morte na cruz, ele é sepultado. Ele conta com a ajuda de José, que era um dos seus discípulos, mas que, por culpa da posição que ocupava em meio à sociedade, ficava um tanto quanto distante, mas ele é que foi pedir o corpo de Jesus e o sepultou. Jesus, então, ressuscita, como ele mesmo já havia avisado aos seus discípulos. Mas, quando ele ressuscita, não é simplesmente ele se levantar, ele sair do túmulo. Não. Nós temos a ressurreição como algo importantíssimo na vida de Jesus a este mundo, porque ele mostra que ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. E nós vemos um contraste naquele momento. Nós hoje nos alegramos por isso, não é mesmo? Nos alegramos porque Jesus veio ao mundo, ele morreu na cruz para nos salvar, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Mas olhando para o texto de Mateus, nós observamos um contraste interessante. As mulheres que estavam lá no momento da crucificação e ficaram até o final,
quando o corpo de Jesus foi retirado, elas se dispuseram a ir ao sepulcro. Elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. E foram as primeiras a se dirigir ao sepulcro. Quando chegaram lá e recebem a notícia de que Jesus havia ressuscitado, aquele anjo que fala com elas diz que lá elas não vão encontrá-lo, porque Jesus já não está mais entre os mortos, elas saem alegres com a notícia. Ele diz, olha, vão lá, falem para os discípulos, ele vai para a Galileia, ele já tinha avisado. E elas saem alegres, claro, temerosas com a visão que tiveram do contato com aquele anjo, mas com o coração cheio de alegria, porque o mestre estava vivo e ia encontrar com elas. E elas têm aquele encontro no meio do caminho com Jesus e demonstram toda a alegria. Por outro lado, os inimigos de Jesus não queriam que ninguém soubesse da verdade, e eles então corromperam os guardas, aqueles guardas que foram as testemunhas oculares de todo o ocorrido. Pagaram muito dinheiro àqueles guardas para que mentissem. E nós podemos observar, vejam como uns recebem Jesus com alegria, enquanto outros preferem ocultá-lo, se afastá-lo e até ocultá-lo das demais pessoas, impedindo que outros se aproximem dele. Por isso, como nós já estudamos ainda no Evangelho de Mateus, Jesus alerta para esses que impedem que outras pessoas se aproximem da salvação. Nós devemos ter nos nossos corações a alegria daquelas mulheres, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós falamos com Ele, quando nós buscamos ao Pai por intermédio dele. É assim que nós devemos permanecer alegres e prontos para recebermos o Mestre em nossas vidas e deixarmos Ele fazer parte do nosso viver. Jesus vai se encontrar com os 11, lá na Galileia, e aí nós podemos perceber um outro contraste. Jesus primeiro se encontra com os 11 e depois ele se encontra com um número maior de pessoas. Mas o verso 17 do capítulo 28 vai dizer que, enquanto alguns o adoram, outros duvidam. O que mostra que Jesus tinha dado aquela ordem para ir à Galileia para observar a obediência dos seus discípulos. Poderia ser um encontro em Jerusalém? Poderia. Mas Jesus queria que eles o obedecessem e fossem então encontrá-lo na Galileia. E para lá ele se dirigiu. Queria um encontro, primeiramente particular, ou com um grupo pequeno, né, com os 11 e com as mulheres que os acompanhavam durante o ministério. Mas depois, Jesus gostaria e realizou um encontro com muito mais discípulos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, ele relata que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Então ele não esteve naquele tempo apenas com os 11. Mateus é mais sucinto nos seus relatos. Outros evangelistas falam de mais aparições de Jesus. Ele teve encontros, portanto, com mais dos seus discípulos. E aquilo tudo era necessário para que as pessoas não tivessem dúvida nenhuma da vitória de Jesus sobre a morte. Não tivessem dúvida nenhuma de que as promessas que ele havia feito seriam cumpridas. Não tivessem dúvida nenhuma do que o Pai havia preparado para quem aceitasse verdadeiramente a Jesus. E no final do capítulo, então, nós verificamos a ordem máxima deixada por Jesus aos seus discípulos. Já nos versos 16 a 20 do capítulo 28,
aquele texto bem conhecido, Jesus nos deixa a obra missionária. Jesus entrega aos seus discípulos a missão de pregar o evangelho a todas as pessoas, a todas as nações, de levar a palavra de salvação a todos os lugares por onde eles passassem. Todos nós que aceitamos a Jesus, recebemos a mesma ordem. Somos todos chamados a sermos missionários, aonde formos. Nós não precisamos ir para um outro país para sermos missionários, não é mesmo? Podemos ser missionários na nossa casa. Podemos ser missionários no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo. Podemos ser missionários até agora pelo meio virtual. Olha só que interessante. Antes nós nem imaginávamos essa hipótese de maneira tão clara. Mas o importante é nós cumprirmos a missão que nos foi deixada por Jesus. A vitória de Cristo, portanto, foi total. A vitória de Cristo foi completa, foi indubitável. A missão foi cumprida por Ele, como o Pai pediu. E aquilo que Ele realizou nos alcançou de uma forma incrível, meus irmãos. Foi Jesus que nos trouxe a salvação, que nós jamais poderíamos obter, nos reconciliando então com o Pai, nos lavando dos nossos pecados. Por esforço humano isso seria impossível. E agora cabe a nós testemunharmos para que outros tenham a mesma oportunidade de alcançar a salvação através de Jesus Cristo. Vamos fazer isso, meus irmãos. Queridos, esse, como disse no começo, é o último estudo nesse ano, desse trimestre, né, sobre Mateus. Nós poderíamos até dizer, mas já tão bom estudar sobre a vida de Jesus, não é? Mas não fiquem tristes não, porque a nossa Escola Bíblica Dominical não para e no próximo trimestre nós vamos estudar já sobre a doutrina de Deus. As revistas logo estarão à disposição, os professores já estarão aí preparados nos próximos dias e domingo que vem nós já teremos, portanto, a oportunidade de estudarmos sobre esse novo tema. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que os estudos sejam realmente edificantes para as vidas de todos nós, que nós possamos encontrar na palavra do Senhor a base para o nosso viver. Amém.
paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, neste domingo, nesta manhã, que você esteja usufruindo de toda a alegria e da certeza do cuidado do nosso Deus sobre sua vida. E eu espero que a lição da escola dominical esteja abençoando e fortalecendo a sua vida. Quero neste momento compartilhar um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 1 a 9 e depois do verso 19 a 23. Esses dois trechos do Evangelho de Mateus 13 nos dão uma compreensão de um ensino muito importante que o Senhor mesmo pregou, ensinou e também explicou. É um dos poucos textos em que nós encontramos Jesus ensinando e logo depois dando detalhe de cada característica de uma parábola, que é a parábola que eu quero ler para você, a parábola do semeador. Nós estamos em um momento todo especial na vida da igreja, pois estamos entrando no período em que vamos celebrar o centenário da igreja. Pouco mais de 100 dias para os cultos de glorificação ao nosso Deus, pelos 100 anos da primeira igreja batista de Rondônia. E você faz parte desta história. Por isto e por esta razão, que a semana passada, na quarta-feira, eu comecei uma série de reflexões com a igreja, falando a igreja dos sonhos de Deus. E falamos o que é a igreja. Hoje eu quero falar com você sobre um outro pensamento em cima deste sonho. A igreja dos sonhos de Deus, ela é formada de pessoas convictas, pessoas que têm certeza, pessoas que têm convicção, não somente da sua fé, mas da prática da sua fé. Porém, precisamos meditar na palavra do Senhor para entender esse princípio de convicção. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 13, do verso 1 a 9, depois do verso 19 a 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha paz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos lá no verso 19. Diz assim: quando alguém ouve, vou ler o verso 18 para entendermos o raciocínio. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, que é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz para si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ouvir? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos e agora meditando neste texto. Ajuda-nos a compreender Tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.
Bem, como eu já disse antes, este texto, capítulo 13 de Mateus, é uma parábola que Jesus compartilha sobre a semeadura, sobre o semear. Quando nós normalmente lemos esse texto, já começamos a pensar na questão da evangelização, já queremos falar sobre a salvação, vidas salvas, a semente, a palavra de Deus e por aí vai. Ótimo, essa é uma leitura. Mas eu quero fazer uma leitura diferente. A leitura daqueles que, na sua vida, precisam ter convicção ou precisam ter certeza, principalmente aqueles que já são servos do Senhor. Da mesma forma que para levar a semente ao coração de uma pessoa para uma nova vida, nós como crentes também precisamos tomar muito cuidado com relação àquilo que nos é lançado. Se vem da palavra de Deus, precisamos ter um cuidado muito grande. O problema é que na nossa vida, muitas vezes, deixamos que dúvidas nos tornem pessoas que duvidam. Há uma grande diferença entre ter dúvida e duvidar. Uma pessoa qualquer um de nós pode ter dúvida, qualquer crente pode ter dúvida. O problema é quando o crente começa a duvidar. Você tem dúvida ou duvida da presença de Deus e do seu amor por você? Isso você precisa compreender neste momento. Precisa pôr em sua mente e começar a refletir. Você tem dúvidas por causa das circunstâncias, por causa de uma situação ou outra, pela incompreensão do momento, ou você duvida? E quando você duvida, você se comporta de uma maneira totalmente distante da palavra do Senhor. Por esta razão, a igreja dos sonhos de Deus é aquela igreja que é formada de pessoas que podem até ter dúvidas em alguns momentos, mas são pessoas convictas. Elas têm certeza do que estão falando, têm certeza do que estão dizendo. Então, como que eu posso vencer estas circunstâncias em que eu posso ter dúvida e chegar até duvidar? Você precisa tomar 3 atitudes que devem ser trabalhadas na sua vida. Mas antes de você pensar nas atitudes a serem tomadas, é necessário você compreender que tipos de dúvidas muitas vezes nos afetam de tal maneira que até duvidamos. A primeira dúvida que surge, e o próprio Senhor Jesus mostra isso, é a dúvida intelectual. Que dúvida intelectual é essa? Veja, no verso 3 do capítulo 13 diz: e falou-lhes muitas outras coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Que tipo de semente é essa? É todo, verso 19, é todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quantas vezes você já não ouviu uma reflexão, alguém pregando da palavra do Senhor e não entendeu e deixou aquilo de lado, ao invés de ter prestado atenção e buscado compreensão adequada para não gerar dúvidas na sua mente? Quantas vezes você, ouvindo uma mensagem que eu preguei, não entendeu direito, ao invés de: pastor, aquilo que o senhor falou não entendi, é assim? Ou: pastor, será que é isso mesmo? Quando nós alimentamos a dúvida intelectual, não entendemos, geramos esta dúvida, o maligno vem e retira isso da sua vida, e você começa a duvidar de que aquilo que foi ensinado é realmente verdadeiro. Essa é uma semente que de repente você deixou brotar na sua mente. Portanto,
A primeira dúvida que nós temos que tomar um cuidado muito grande é a dúvida intelectual. É aquela que nós muitas vezes temos preguiça também de compreender, de buscar entendimento. O Senhor ensina no livro de Tiago, no capítulo 1, que aquele que precisa de sabedoria, que precisa de entendimento, pode pedir para Deus que Ele vai dar sem recriminação, sem nenhum tipo de repreensão. Peça que Deus dá liberalmente. Meu irmão, minha irmã, se queremos ser pessoas, se queremos ser pessoas de convicção na igreja dos sonhos do Senhor, precisamos trabalhar com as nossas dúvidas intelectuais. Entender envolve aprendizado, por isso temos a escola dominical, por isso temos a revista, por isso temos o manancial, por isso temos a Bíblia, para tirar estas dúvidas. Você não deve deixar nunca que uma dúvida fique se alimentando no seu pensamento. Esclareça, pergunte a quem sabe mais ou quem estudou mais tempo. Nunca deixe que esta dúvida intelectual tome conta da sua maneira de ser. Ok? Segunda dúvida que o texto fala, que Jesus menciona, no verso 5 diz assim: e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Verso 20, Jesus responde e explica o verso 5. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ele entendeu que aquilo ali é bom para ele, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e, sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esta é a segunda dúvida, chamada dúvida emocional. É quando eu e você, quando sempre acreditamos que somos incapazes, fracos, incompetentes para fazer a obra de Deus. Naquela dúvida anterior do intelectual, é quando sempre colocamos em dúvida o amor de Deus por nós, por exemplo, tirando do coração a vontade, por exemplo, de servir. Não é nada disso, não. Na segunda dúvida, ela é emocional, é como você se sente. Muitas vezes você está sendo convidado para fazer parte de algo muito bom e você olha para você mesmo e diz: não, eu não me sinto capaz. Ou, não, eu sinto que eles não gostam de mim. E por aí vai. Muitas vezes nós, na igreja, estamos ouvindo Deus nos chamar para uma obra, para um serviço, e nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos incapazes. Precisamos entender que o nosso Deus é quem nos capacita. Se Ele está nos chamando, Ele vai nos preparar. É só você ver lá em Atos 1:8, e veio o Espírito Santo e capacitou os apóstolos, os discípulos, da mesma forma que eles receberam o Espírito Santo, nós também recebemos. Portanto, capacitados para a obra, para fazer. Não é o que você sente, não é o que você pensa, mas aquilo que Deus pensa de você e o que Ele está sentindo. A palavra de Deus diz que Deus sente amor por você. Deus de amor entregou a sua vida por sua vida. Deus de amor entregou a vida dele por sua vida. Muitas vezes estamos entristecidos por causa de algo que alguém disse sobre nós ou para nós. Cabe a você. Cabe somente a você decidir se aquilo que você está sentindo é mais importante do que estar nas mãos do Senhor para servi-lo. Porque nós somos chamados por Deus todos os dias para poder ajudar o próximo, edificar o próximo, mesmo aquele próximo que não faz o que gostaríamos ou o que nos agrada. Meu irmão, a segunda dúvida que nós devemos combater para sermos convictos de nossa fé, de nosso papel na história nas mãos de Deus, da nossa ação no reino, na igreja,
é colocar as nossas emoções no seu devido lugar. Ela não pode reger a sua atitude. Eu tenho um princípio muito pessoal de que eu não gosto de tomar nenhuma decisão no momento, no calor da emoção, porque via de regra eu me arrependo de todas as decisões tomadas, ou pelo menos da imensa maioria. Não significa que quando estou alegre, alguém faz algo de bom, eu prometo algo, ajudar, e eu estou fazendo por alegria. O problema é que muitas vezes, quando somos conduzidos pela emoção, nós não temos entendimento, não temos controle, não sabemos depois como resolver a situação. Assim, meu irmão, guarde isso, tire esta dúvida de sua mente. Esta dúvida que muitas vezes diz que você é incapaz, que é fraco, que é incompetente, que não tem condições, que não vai dar jeito, é muito problema, o seu medo. Coloque nas mãos do Senhor. Como disse na reflexão de sexta-feira, tenha fé. Eu lembro da história que li, que Pedro, né, ele vê Jesus vindo e Jesus andando sobre as águas, e Pedro disse, o senhor mesmo deixa eu ir. Eu falei, venha, Jesus, venha. Mas o texto diz que num determinado momento Pedro começou a prestar atenção no vento e na água e começou a afundar. Enquanto você, Pedro, estava olhando para mim, você estava direitinho. É por esta razão que não podemos ser levados pelo que sentimos. Muitas vezes, muitas pessoas na igreja estão deixando de vir à igreja, ao culto em comunhão, porque eu não sinto alegria. Como se seu sentimento fosse mais importante do que seu dever de adorar a Deus com seus irmãos. Não em outra igreja, na igreja na qual você faz parte, porque senão você vai incorrer no texto bíblico de Hebreus que diz, não faça como alguns que abandonam a comunhão, só porque está se sentindo daquele jeito. Já parou para pensar de que nós estamos em culto? Não é para sentirmos bem, mas é para fazer Deus se sentir bem conosco? Assim, se você quer ser uma pessoa convicta na igreja dos sonhos de Deus, põe as suas emoções no lugar certo. Deus te escolheu, Deus te chamou, se coloque para servir. E a outra dúvida que Jesus mostra, que é um tipo de semente, no verso 3 ele diz assim, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No verso 22 Jesus explica, de Mateus 13, e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A outra dúvida é a dúvida social. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Muitos de nós estão deixando de servir ao Senhor justamente porque estão mais preocupados com o que os outros vão achar. O que os meus colegas vão pensar de eu vindo na igreja, ou participando disso, ou deixando de ir com eles? Muitas vezes estamos preocupados em, mas eu vou perder meu emprego. Eu não conheço até hoje, a não ser quando o anticristo vier, e ainda vai acontecer, um crente simplesmente perder o emprego e se tornar miserável. Se ele perdeu o emprego por causa do Senhor, pode ter certeza que Deus tem coisa melhor. Eu sou testemunha disso e eu já vi crentes na mesma situação, em situações seríssimas, e Deus abriu as portas de tal maneira que aquele homem não acreditava no que estava acontecendo. Por quê? Porque ele decidiu entre escolher o Senhor e garantir aquele status social, ele escolheu o Senhor. Foi rejeitado pelos outros, mas o Senhor o glorificou.
Nós somos chamados por Deus todos os dias, a cada momento, a cada circunstância, para podermos realmente oferecer ao Senhor o nosso melhor. Então, se há uma dúvida social, é quando sempre nos ensinam a agradar mais aos homens e aos seus costumes do que a Deus. Se você está com essa ideia na sua cabeça, eu tenho que agradar fulano, eu tenho que garantir o meu lado, eu tenho... Cuidado. Você está trocando por coisas terrenas e que vão ser consumidas com o tempo a eternidade na presença do Senhor. Não faça como Esaú, que por causa de um prato de lentilha, porque estava com fome, rejeitou a bênção da primogenitura. E ele disse: que me adianta ter esse direito se eu estou morrendo de fome, se eu vou estar morto? Ele estava muito mais preocupado com si do que a satisfação pessoal, do que com a bênção que adviria na sua vida. E quando lemos a história do Gênesis sobre a família de Isaac, nós vemos as consequências que aconteceram com Esaú por causa de sua escolha. Então, como eu posso superar estas dúvidas? Veja, a dúvida intelectual, a dúvida emocional e a dúvida social. Essas três sementes aí não deram certo. Como que eu posso tornar essa semente boa semente na minha vida? Primeiro, receba com atenção e reverência a palavra de Deus. Lembre-se da primeira, da intelectual. Jesus disse o seguinte: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno. Você precisa prestar atenção. Você tem que parar com esse negócio de estar fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, quando Deus está falando com você. Você tem que parar com essa mania de achar que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e deixar Deus lá para o último lugar. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida e preste atenção no que Ele vai te ensinar. Preste muita atenção. Receba isso com avidez e reverência, dizendo: fala, Senhor, comigo. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Ele vai falar. É assim que a gente vai criando convicção. Segundo lugar, compreenda que Deus tem ensinado o melhor para a sua vida. Lá naquele momento emocional, Jesus diz: o que foi semeado em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Que bênção, que maravilha! Meu problema está resolvido, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é aqueles que acham que seguir a Cristo é não ter problemas. Se você pensa assim, eu gostaria de lhe avisar, você arrumou um problemão para a sua vida. Você tem um lugar garantido na eternidade. Você tem a presença de Deus cuidando de você em todos os momentos. E esses momentos são vale de sombra e morte, tempos de angústia. Como diz lá em Pedro, um inimigo ao vosso derredor procurando te derrubar o tempo todo. Então esse negócio que andam ensinando que vida com Cristo não é problema, esqueça, fuja disso. Vida seguindo Jesus Cristo, sim, neste mundo é problema. Mas é um problema que é resolvido aqui, ele acaba aqui, ele não vai ficar para a eternidade. Compreenda, meu irmão, que Deus tem ensinado o melhor para a tua vida, mesmo que haja desconforto. Lembre-se que é a questão emocional, né? Eu não estou me sentindo bem, mas eu preciso estar aqui. Eu não estou me sentindo muito à vontade com esse culto, que está parado. Mas é meu lugar estar aqui porque eu preciso falar com Deus, com os meus irmãos e dar testemunho, incentivá-los. Nós precisamos compreender o que Deus nos tem ensinado. E Ele tem nos ensinado que o que Ele tem oferecido é o melhor que precisamos. Mesmo que você não esteja sentindo isso, não se baseie no seu sentimento, porque o coração do homem é enganoso, como diz Jeremias.
Terceiro e último lugar, para podermos combater estas dúvidas, viva e compartilhe o que tem aprendido em todo o tempo. Olha o que diz o verso, a terceira dúvida, a dúvida social, né? Que a outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. E o que foi semeado nos espinhos, este que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Meus irmãos, Jesus disse que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu para que possamos ir e dar fruto. E que o nosso fruto permaneça, fique eterno. A única maneira de nós produzirmos é trabalhando, é vivendo. Viva a sua convicção, a sua fé e compartilhe o que você tem aprendido com todo mundo. Se exponha, faça as pessoas verem que você é de Jesus. Porque é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa que ela precisa de Jesus porque você é feliz com ele. Então, a terceira e última maneira de superarmos as dúvidas é viver a nossa fé e compartilhar com todo mundo. Ninguém pode deixar de receber. Ninguém pode deixar de ouvir. Compartilhe, conte. E você verá que você vai se tornar que nem aquela semente, a quarta semente, que caiu em boa terra, que deu fruto, e dependendo de quem for, será 100, outra 60 e outra 30. Às vezes, quando atuamos em nome do Senhor, recebendo com atenção e reverência a palavra, compreendendo que Deus tem nos dado o melhor, Ele nos deu seu Filho. Viver essa fé e compartilhando, quando fazemos isso, atuamos num lugar, é abundante, vamos para outro lugar, de repente não é tão abundante quanto aquele, mas existem vidas que são transformadas e Deus nos usou para isso. A igreja dos sonhos de Deus é formada de pessoas que têm esta convicção. Podem surgir dúvidas, mas elas pegam sua compreensão da palavra e analisam aquela situação. Deus me ama? Sim, Deus me ama. Por quê? Porque aqui nas Escrituras diz que Ele prova o seu amor para comigo quando mandou seu Filho morrer na cruz por mim. Então Deus me ama. Eu posso me sentir amado por Deus mesmo estando entristecido agora? Sim, pode se sentir amado, porque o mesmo Deus, lá em Salmo 23, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, eu não preciso ter medo nenhum, porque Deus vai estar ali comigo, eu posso não estar sentindo, mas Ele está ali. Ele está ali. Está cuidando de mim, está cuidando de você. Está olhando por sua vida. Eu posso, muitas vezes, enfrentar problemas na família, críticas, porque sou crente, porque eu sigo a Jesus, porque eu obedeço às Escrituras, porque eu digo ao namorado ou à namorada de que eu não vou ter essa intimidade porque não agrada a Deus. Porque o Senhor sabe que o vosso trabalho não é vão e Ele vai abençoar a sua vida, pode ter certeza. Portanto, a Igreja dos Sonhos de Deus é formada de pessoas que têm convicção. Passam por momentos de dúvidas, mas não duvidam jamais da extensão do amor de Deus por elas. Guarde isso em seu coração. Ensine isso a outros. Receba na sua vida como bênção. Você vai ver como Deus vai fortalecer o seu dia a dia. E que você tenha um domingo de paz. E que nos permita Ele nos encontrarmos à noite no culto presencial, juntos aqui na Primeira Igreja. Vamos orar? Querido Pai, obrigado mais uma vez por esta palavra, por tua reflexão, por tua mensagem. Obrigado porque ela nunca volta vazia. Com certeza ela vai abençoar a vida de alguém e eu peço, Senhor, que esta bênção seja de tal monta que possamos nós testemunhar em algum momento a mudança, a transformação, o amadurecimento. Agradeço, Senhor Deus, pelo seu cuidado e rogo um dia de paz sob tua bênção. No nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez, Deus te abençoe e até o próximo encontro nosso. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar